Já foi, já liberei. Então, gente, o que acontece nessa história toda? O vídeo é um vídeo real que aconteceu no Tribunal de São Paulo, que o sujeito foi condenado lá por falhas, né, no processo, né? Como sempre. Para os meus amigos que são policiais, infelizmente a polícia envolvida nisso, né? É lamentável. Mas também, como sempre, o promotor pior ainda e o juiz pior ainda, que não olha as coisas direito, né? Porque o inquérito foi feito lá, mas eles não avaliaram aquilo, e aí depois o tribunal reconheceu que não estavam valorando as provas de forma correta, e depois numa faculdade que um professor, que a Rede Globo fez isso, né? Projeto interessante, e depois fez uma pesquisa para verificar na verdade, eficiência e eficácia, né, da prova testemunhal, no que diz respeito ao reconhecimento, né? Então, a gente tem no CPP um procedimento para reconhecimento, primeiro, que já não é dos melhores pela sua própria natureza, porque são praticamente 2 artigos e não define muita coisa, e segundo, por falta de respeito à própria lei que eles não querem. E o pior, eu já vi casos de magistrado, né, querer fazer, e as partes às vezes deixarem, um reconhecimento completamente fora da legalidade, tá ok? E interessante o interessante disso tudo, gente, que eu já tinha falado na aula passada para vocês, ou alguma outra aula aí, uma coisa referente aos ao que eu poderia juntar como prova, né, no processo, né? E a gente tava discutindo isso, eu falei assim, olha, vocês para juntarem a prova lá no processo, vocês têm prazos, dependendo do caso concreto, né? Você tem até, de repente, 3 dias, até 3 dias antes você pode juntar uma prova referente ao fato, ok? Aí eu fazendo pesquisa, enfim, que eu fico pesquisando essas coisas, como eu encontrei esses vídeos, me lembrei de comentar também com vocês a respeito desse assunto, ok? No caso concreto, se você tiver, por exemplo, um caso em que você esteja querendo sustentar que as provas são frágeis, até naquele momento, inclusive naquele momento, na sua fala, no seu momento de fazer a sua sustentação oral, você pode apresentar esses vídeos para eles. E eu não preciso de requerimento anterior para juntar esse vídeo, para apresentar esse vídeo. Eu posso pegar o computador do jeito que está aqui e mostrar para eles lá. Aqui, ó, senhores jurados. Olha como olha como as pessoas erram no reconhecimento de uma pessoa. Foi feito uma pesquisa, foi feito um programa pela rede de televisão, no caso foi a Globo, foi feito também um trabalho de pesquisa, de demonstração numa faculdade. Olha o resultado, tem que botar o vídeo para eles verem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, na verdade, utilizando de um meio, né, e um mecanismo que não tem nada a ver com esse fato, mas está dentro do contexto pelo qual eu estou apresentando meus argumentos, minhas teses defensivas. Então, nesses casos, eu não preciso fazer requerimento ao juiz, ok? Se o promotor da Carla fala assim, doutor, o senhor não pode produzir. Por que eu não posso produzir se o que eu estou produzindo poderia ser uma revista, poderia ser um jornal, eu poderia estar lendo um texto. Eu só estou aqui mostrando um vídeo que está dizendo como que as pessoas falham. E é o que eu estou querendo dizer. Pode ser feito no júri, de preferência no júri, né? E isso aí foi a boa pergunta, Mara.
Você nunca vai fazer isso na primeira fase, né? Porque primeira fase o juiz não vai se sentir comovido, nada disso. Isso é para você mostrar para quem efetivamente vai decidir o caso o seu cliente seja pronunciado. Então, isso vai ser usado lá no júri, lá no plenário. Então, você pode estar lá, então, senhores jurados, na sua fala que a gente vai estar falando, então, senhores jurados, conforme vem demonstrando, o Ministério Público não conseguiu provar, né, a autoria, estava escuro, estava assim, a testemunha tal não é uma testemunha, né, não é uma testemunha, é, não é uma testemunha plausível, né, segura, a gente percebe que ela está confusa. Eu vou aproveitar e quero provar para os senhores. Pode, você pode fazer isso também, sem problema nenhum. Mas eu falo mais no júri, gente, porque é onde, é, tecnicamente, você nem, assim, mostrar isso para um juiz, provavelmente não vai surtir tanto efeito, porque o juiz, ele já está preparado, né, para isso, ou pelo menos deveria. Mas pode, não tem nenhum problema não. Só não faz na primeira fase, porque você vai estar dando a sua arma para o promotor. Isso tem que ser meio que surpresa. Então, eu posso chegar para os jurados e falar, então, conforme tem falado aqui, essas provas testemunhais não são sólidas, não são fidedignas de certeza, aliás, são confusas, e eu vou mostrar para os senhores como o ser humano é passivo de errar no reconhecimento. Isso é estatístico. E aí apresenta o vídeo. Esse vídeo pode ser apresentado. E daí você apresentar também um complemento na sua tese defensiva, tá? Então, o vídeo é interessante, né? Porque você consegue desenvolver um trabalho, né? Bastante interessante, né? No que diz respeito à sua tese defensiva. Como você vai estar falando para os jurados, então você vai apresentar isso aí para os jurados. Não tem que se preocupar com o promotor, com o juiz, com ninguém, né? Professor, Oi. caso a testemunha minta, porque não pode mentir, caso ela minta, mas por força maior, tipo assim, ela está sofrendo alguma coisa, uma ameaça, e isso levou ela a mentir. O artigo 342 do Código Penal, que fala do falso testemunho, cairia sobre esta pessoa que mentiu, deu falso testemunho, ou cairia quem estava fazendo as ameaças dela? Não, cair para quem está fazendo falso testemunho, quem está prestando falso testemunho. Depois aí essa que vai ser responsabilizada pelo falso, essa que está sendo processada provavelmente pelo falso testemunho, em sua tese defensiva pode alegar estado de necessidade, seja lá o que ela quiser, né? Que ela estava sofrendo consequências em razão disso. Mas ela vai responder por falso testemunho. Aí é que eu falo que entra o papel do advogado. Você está ali, está vendo que a testemunha está mentindo, quando a palavra passar para você, né, o que você faz? Ó, estou vendo que a senhora realmente está fazendo papel aqui de mentirosa, né? Então, a senhora, infelizmente, vai sair daqui presa. Faz uma carga em cima dela para ver se ela consegue acordar para a vida e parar. Mas é ela que vai responder por falso testemunho, tá? E se na hora ela volta atrás, ela deu testemunho dela numa forma que não aconteceu, numa forma mentirosa, Ela pode e reconsiderar. Pode reconsiderar. pode. Pode, ela pode fazer uma consideração ali, e aí, provavelmente, nesse caso, ela não sofreria essa penalidade. Mestre, Olha, na verdade, nessa época de pandemia, não está tendo nem júri, tá, gente? Eles queriam. Chega a ser. Esse pessoal acho que está doente, a pandemia deixou todo mundo doente. E eles queriam fazer júri virtual, só maluco, né? Ninguém vai aceitar fazer um júri virtual, né, gente? Pelo amor de Deus. Pode fazer qualquer audiência, mas júri não dá para fazer virtual, né? Então, não está tendo júri, por causa que é necessário o jurado estar ali perto, sentir, presenciar tudo isso. Fala, Leandro. então, o que pode ser feito se a testemunha faltar à audiência?
Se foi você que arrolou, por exemplo, você deve ter tido cuidado de colocar o 461, parágrafo 1º, que eu falei, que é falar que essa testemunha é imprescindível. Se você colocou ela como imprescindível e ela não compareceu, ou o juiz manda buscar ela em casa e vai aguardar ela voltar ao retorno. Eu já fiz isso no plenário. O cara não apareceu, eu falei, o juiz, o senhor dispensa? Eu falei, não, dispenso não, eu quero ouvir. O juiz mandou a viatura na casa dela, conduziu ela, trouxe ela para o plenário. Porque era importante o testemunho dela. E aí, se você não colocar ela como indispensável, você fica sem essa testemunha, tá? Então, sempre quando rolar testemunha, coloca lá, rol de testemunha. Todas as testemunhas abaixo são indispensáveis. Tem que usar essa palavrinha, ok? Que aí não tem julgamento, não tem nada sem essa testemunha. Ok. Tá? Não esquece da palavra, que essa palavra é 461, parágrafo 1º. Então, Brito, aí no caso de não colocar Boa noite, Brito. Oi. No caso de não colocar este artigo, e se essa testemunha for muito importante para a defesa, essa defesa, se não colocar esse artigo, vai ficar sem essas testemunhas com certeza, é isso? Vai ficar no prejuízo. Vai ficar no Entendi. prejuízo. Ou você vai correr o risco de consignar na ata que você gostaria de ouvi-lo, o juiz vai falar, doutor, o senhor não colocou ela como imprescindível, o que eu vou aplicar depois vai ser uma multa, vou ver o que eu vou fazer com ela. Mas o processo vai seguir. Aí você vai tentar brigar por uma nulidade que você mesmo, né, não teve cuidado. Tá? Mas, de qualquer forma, a defesa tem um prejuízo muito grande, né? Enorme, enorme. Por isso que sempre, mesmo que seja uma testemunha que não exista, foi aquela que você criou e que depois você vai pedir para substituir, bota como indispensável, entendeu? Bota como indispensável, não tem problema, não vai acontecer nada com você. Entendi, obrigada. Brito, boa noite. Beleza? Você, como advogado de defesa, qual o teu papel se você perceber que a testemunha ela está mentindo para favorecer o teu cliente? Para favorecer o meu cliente? Isso. Mas ela vai estar mentindo no caso. Você deixa ela falar, ela vai falar. Aí você percebe que durante a fala dela, ela vai aumentar e ela vai inventar alguma coisa. Bom, se não fui eu que plantei aquilo ali, vou ser sincero para você, eu vou adorar. Se ela vai ajudar meu cliente, eu vou adorar. Mas aí o juiz, o promotor não pode perceber, o juiz não, ele pode perceber isso também, não? Qualquer pessoa que quiser interferir, eu vou impedir, né? Vou falar, ó, ela tem o direito dela mencionar o que ela acha que é correto. Mas ela falou anteriormente, de repente ela pensou agora, está refletindo melhor. Todo mundo pode errar e todo mundo pode esquecer e está se lembrando agora. Que vai valer o que está ali. Tá? Tranquilo, obrigado. Dá para explorar isso de boa, sim. Deixa eu só ver as perguntas aqui. Você falou que na defesa prévia não devemos municiar MP com nossas provas e argumentos. Quando é o momento mais apropriado para 422. Lá no 422, Mário, no artigo, quando o sujeito for pronunciado, o juiz vai abrir prazo de 5 dias para a gente juntar o rol de testemunha, prova que vai produzir, tudo isso. Lá no 422, eu sou obrigado a informar tudo que eu quero produzir. Agora, o exemplo que eu estou dando, 422 do CPP, o exemplo que eu estou dando, Mara, é do vídeo que não tem nada a ver que eu vou seduzir, num bom sentido, os jurados. É isso aqui, tá? Boa noite, professor. Oi. Só um minuto. Se quiser contestar um laudo pericial, quando o laudo pericial ele termina, ou quando ele vai ser feito, se ele for feito, você é intimado para se manifestar. Nesse momento, você vai poder contestar esse laudo. Tá? Fala. Quem está falando? Um exemplo, se a minha testemunha foi depor numa delegacia e depois, sabendo que aquele caso vai a julgamento, se ela falecer antes do julgamento, o que ela fez na delegacia pode ajudar? Olha, todo depoimento, vamos por partes, todo depoimento realizado na delegacia, ele só é uma informação, né? De qualquer pessoa, ele só é uma informação, ele não é uma prova. Pode ser tomado como base? Oi?
Ele não pode ser tomado como base? Eu vou chegar lá. Ele é obtido como informação, ok? Por quê? Porque não foi dentro do devido processo legal, perante o juiz, promotor e defesa. Então, o que vai ser feito é tentar avaliar esse depoimento da delegacia, levando em concordância com outras provas que condizem, caminham para o mesmo caminho. Aí o juiz e os jurados podem, né, ter levar isso em consideração. Mas você vai bater na tecla de que aquilo ali não é verdade, porque não estava longe do ampla defesa do contraditório. E a mesma coisa é o depoimento policial. Se o depoimento, se só tiver testemunha, né, em tese de policial, de acusação, a fala do policial como testemunha, né, ela não pode ter uma fé pública no sentido de se ter uma verdade absoluta. Ela tem a fé pública? Tem. O policial tem a fé pública? Tem, mas não de verdade absoluta. Então, por isso que o juiz tem que levar em consideração, ponderar, o exemplo do vídeo está aí, claro nisso, na condenação do rapaz lá de São Paulo, que ele valorou somente a fala dos policiais, ignorou filmagem, ignorou testemunha de defesa, dando uma verdade absoluta ao depoimento dos policiais. Então, isso não pode perdurar, isso não é o que a lei fala, entendeu? Agora, a gente já está vendo que, segundo com o juiz das garantias, o que foi dito no inquérito não vai ser mais juntado no processo. Então, essa pergunta, quando voltar a ter eficácia, né, os artigos do CPP que estão suspensos pela liminar, do Fux, lá do STF, esse inquérito não vai estar juntado nos autos. Portanto, ninguém vai mais mencionar nada do inquérito. Vai ter que ser produzido tudo lá, novamente. Então, isso vai cair por terra. Mas hoje, a resposta seria essa. Pode ser avaliado em conjunto com as outras provas. Porém, as outras provas que foram produzidas em juízo têm um peso muito maior do que aquela que foi na delegacia. Tá bom? MP ataca a testemunha, você ataca MP. Sim, se a testemunha é minha, se eu arrolei ela, se o MP ficar de graça, né, gente, você não pode deixar ele tripudiar sobre sua testemunha. Você vai questionar, vai chamar a atenção dele, vai pedir o juiz para intervir, né? Aí você vai fazer um bom discurso, dizendo que a pessoa está ali praticando o dever cívico dela e que não está ali para isso, né? Enfim, vocês vão ter que achar um mecanismo para isso aí. Lembre-se, gente, tudo que for feito na delegacia vai ter que ser, né, analisada. Com o juiz da garantia vai ficar melhor, mas vamos imaginar hoje, o que tem hoje, o que aconteceu hoje na delegacia, a gente não reconhece isso como prova, né? Isso não é prova, isso é informações que vão alimentar o Ministério Público para propor a ação. Agora, pior do que isso é a covardia que eles fazem. Então, por exemplo, às vezes não tem prova de acusação, tá? Não tem prova de acusação, só tem um policial que efetuou lá a prisão em flagrante da pessoa, por exemplo. Aí o policial, em tese, ele presta informações ali. Ele não vai prestar o testemunho puro, porque ele já está contaminado pelo sentimento que ele tem. No sangue dele está correndo a ideia de policial. Enfim, isso aí já é mais do que passivo. Só que ele presta essas informações lá na delegacia, né? E o 155 fala muito claro que ninguém pode ser condenado com base em provas exclusivamente colhidas em inquérito. Aí, o que o MP faz? Arrola esses policiais que efetuaram lá a operação como testemunha dentro do processo. Isso é uma covardia, né? Isso aí ele está tentando, na realidade, convalidar ou dar validade a uma informação lá do MP, querendo dar uma validade agora de caráter de prova dentro do processo, porque está na frente do promotor e juiz. Tem juiz que é bem garantista e valora e diz mesmo, se o promotor não me trouxer testemunha de acusação aqui, eu absolvo o réu por falta de prova para condenar. Eu já tive casos assim.
Agora, tem uns juízes que querem, de qualquer jeito, condenar todo mundo, e aí quer dar validade a esse depoimento do policial, que só tem ele como testemunha, que a gente sabe de vários problemas que tem, e aí quer dar validade àquele depoimento como uma verdade absoluta. A gente derruba isso em segundo grau. Se não for no primeiro, no segundo a gente consegue derrubar. Tá? Foi o que aconteceu com esse rapaz aí do vídeo aí lá de São Paulo, lá. O juiz de primeira instância, o que ele fez? Não tinha prova de acusação. Ele condenou o rapaz com base na prova do depoimento policial, que foi em sede policial, e depois em juízo eles só contaram a mesma história. Na verdade, o que o promotor estava querendo dar? Dar uma validade. Ele deu uma volta na lei, né? No 155 do Código de Processo Penal. Para validar aquela informação. Quando ele faz isso, gente, ele fere todo o sistema, aí não tem como. O que aconteceu? A defesa recorreu e o tribunal realmente reconheceu que não havia provas. Inclusive, tinha provas até suficiente de que não foi o cara, porque apareceu uma câmera lá e a defesa estava tentando produzir, o juiz não queria nem, o juiz sequer valorou a prova da câmera. Então, são julgamentos extremamente complicados, tá? A defesa pode contestar isso, alegando que os policiais são condutores e não estão. Sim, a gente pode alegar. Olha, eu sei que tem muito colega aí que está assistindo aula que são policiais, vocês sabem que eu brinco assim de tal, mas eu respeito todo mundo, eu acho que todo mundo tem que fazer. Mas o problema é que às vezes, já aconteceu isso, tá, gente? Eu tive um caso muito emblemático, que o cara era realmente, estava fazendo papel de aviãozinho, isso aí não tem história. Mas eu peguei o caso dele porque era um contexto, eu já expliquei isso na sala de aula, muito, muito, muito grande, tá? O cara, a mãe morreu, o pai abandonou, a tia pegou. Então, é uma pessoa que a gente via que estava ali perdida. E hoje essa pessoa está trabalhando, está na igreja, estuda, faz tudo, cara, teve uma vida completamente diferente. Mas, na realidade, foi o seguinte, ele estava lá, teve uma incursão, tomou-lhe um tiro, ele estava realmente no movimento, tomou um tiro, varou, pegou na perna, na mão, ficou preso. Ele falou para mim, doutor, eu nunca mais quero saber essa vida. Então, ele já vinha de traumas e traumas. Eu falei, tá bom, vou te defender. Defendi a mãe dele maravilhosa, militar. Pô. A mãe não, a tia maravilhosa, militar. Nessa história toda, gente, o que aconteceu? O depoimento foi, na audiência, só tinham os policiais. E eu só absolvi esse cara por dois motivos. Porque eu não tinha testemunhas, nem de defesa eu tinha. Eu fiz o depoimento, eu absolvi esse cara com o depoimento dos próprios policiais, que caíram em várias contradições. Tá? Tal como o local do fato, tal como eles chegaram no local para fazer a incursão, como eles chegaram, como foi encontrado suposta droga, uma série de erros que eles caíram em contradição, e o juiz, muito atento, absolveu o meu cliente por falta de prova para condenar. Tá? Então, assim, os policiais, às vezes, eles estavam de má fé, era nítido de má fé, os dois que estavam lá. Então, assim, às vezes, não sei, não é porque o cara é policial, às vezes é o caráter da pessoa que tem isso, a gente não sabe identificar, mas a gente consegue derrubar, tá, gente? Essas características, assim. Testemunha tem que ser uma testemunha nata, como vocês já estudaram, tem que ser nata, aquela coisa que tem que ser, não pode estar contaminada. O policial está contaminado, gente, não tenha dúvida disso. Né? Não é porque a gente quer, é porque o próprio sistema, o serviço, a vontade dele de fazer o trabalho dele, faz com que aquilo ali se contamine, né? E a lei proíbe isso. Se o juiz não deixar o vídeo se passar, o que poderá ser feito? Então, se o juiz não deixar o vídeo passando, você vai ter que consignar na ata, né, que você está tendo o cerceamento de defesa e que está gerando prejuízo porque você está na sua sustentação oral e que esse vídeo faz parte dos seus argumentos jurídicos para convencer os jurados. E muito provavelmente, se o seu cliente for condenado, você vai conseguir anular esse júri, tá? Porque aí lá no recurso, você leva o vídeo, até junta no recurso, o vídeo que você queria passar, entendeu? Informando
que esse vídeo seria utilizado como parte da sua sustentação oral, portanto, parte da tese defensiva que foi pedido. E aí vai acontecer o quê? Provavelmente vai anular o julgamento, se o seu cliente for condenado, e vai ter um novo julgamento, ok? É o que eu sempre falo para vocês. Juiz inteligente é o juiz que faz o quê? Deixa as partes trabalhar, deixa as partes produzindo suas provas, depois ele dá a sentença. Se o júri condenar, é ele que vai aplicar a sentença, né? Então, ele dá a sentença que ele quiser. Se ele quiser dar 30 anos, ele dá. Se ele vai conseguir dormir depois, né, por aquele tipo penal, gente, se fica a critério do magistrado. O magistrado tem a pena mínima e a pena máxima, então ele vai flutuar ali, cada um vai atuar. O ruim é quando acontece isso que vocês estão fazendo de pergunta, que o juiz fica interferindo, né? Parece que agora saiu aí mais uma aí do Moro aí, né? De uma sentença anulada dele pelo STF, não foi da Lava Jato. Depois o colega colocou, vou até botar aí para vocês. Vai, acho que um processo de 10 anos aí, vai cair a prescrição. Então, pô, fica cerceando o direito de defesa. Me parece, nesse processo, ele juntou de ofício provas, porra. Cara, o juiz não pode fazer isso. O 156, que é a chamada verdade real, não existe verdade real. Eu estou falando isso já há 200 anos, as pessoas falam e as pessoas ficam... Ah, mas por que o 156 está lá ainda, Zé Carlos? Está lá porque o legislador está hibernando lá em Brasília, está dormindo, está corrompendo, está fazendo qualquer coisa, só não está trabalhando como deveria, né? Então, a gente tem que fazer leitura constitucional. O cerceamento de defesa é fundamento amplo que pode gerar nulidade no julgamento por quantas vezes? Toda vez que tiver uma nulidade, eu posso, por exemplo, boa pergunta. Eu estou num julgamento hoje, gerou uma nulidade, eu mandei consignar na ata essa nulidade, ok? Aí eu fui, meu cliente foi condenado, eu recorri, tá? Fui lá, anulei o julgamento, baixou os autos, teve um novo julgamento, ocorreu uma nova nulidade, o meu cliente foi condenado, eu vou lá, recorro, o tribunal pode anular de novo. Quantas nulidades tiverem, quantos recursos eu vou fazer? Quem está sendo prejudicado nessa história toda? É o Estado e a sociedade, porque se o réu estiver preso, vai ter que ser solto. Porque aí quem está dando causa ao erro e à demora do julgamento é o juiz, né? E a sociedade, que às vezes tem um cara que deveria estar sendo culpado ou ser considerado culpado e preso, pagando uma sentença, está solto, né? Eu coloquei lá o endereço lá, gente. Ariane, eu coloquei lá o endereço lá, postei lá na turma, lá no Class, lá tá lá. Tem um endereço lá dos dois, tá? É só clicar lá, ou então se não conseguir abrir para ali, copia e joga para fora do Class, que você vai abrir ele ali. São programas da Rede Globo. R$1 e um que eles fizeram um laboratório, né? E aí funcionou legal, o que mostra a fragilidade da prova testemunhal e do reconhecimento. O Supremo Tribunal aponta a parcialidade do Moro e anula a sentença do caso. Isso aí mesmo, tá? Isso aí mesmo, Cristiano. É isso aí mesmo. Tá? Então, ele anulou lá porque... E tem que anular, gente. O juiz tem que ficar parado esperando as partes trabalharem e julgar. É isso que é o papel. Professor. Oi. Oi, meu amigo. Dentro desse contexto aí, e é pertinente dentro do que o senhor está falando, eu tenho 5 aspectos aqui da tese de defesa. Que é a falta de justa causa, a nulidade, a extinção da punibilidade, abuso de autoridade e o requerimento acerca do benefício do meu cliente, correto? Eu posso fundamentar esses 5 aspectos? Você pode fundamentar quantos argumentos você tem, quantos você quiser. Você só tem que saber trabalhar eles e saber limitar e diferenciar um do outro. Então, por exemplo, tem casos que você falou aí que são referentes a questões processuais. Então, nulidade, em regra, está ligada às questões processuais. Tá? Agora,
Lá no júri, que é o que a gente está estudando aqui mais ainda, lá no júri, gente, o ideal é você não ir com uma tese defensiva só. Não ir. Sempre vai ter que ter uma possibilidade de ter mais de uma tese. Sempre. Tá? Pode ter, por exemplo, uma negativa de autoria, e supostamente, né, uma legítima defesa que aparentemente está conflitante, mas não está, vou explicar daqui a pouco. Eu posso ter 3 teses defensivas, 4 teses defensivas já é muito, você tem que saber trabalhar isso. Daí para lá, muita tese defensiva no júri, você não vai ter êxito, não. Por quê? Porque você só tem 1h30 para falar, passa rápido. Você vai ter que saber, assim, colocar isso muito bem colocado para os jurados, que eles são leigos. Para cada tese que eu sustento, eu tenho que dar uma aula para os jurados. Se eu vou falar em legítima defesa, eu tenho que explicar para o jurado o que é uma legítima defesa. Não é só explicar, eu tenho que explicar fazendo um link com o caso concreto para fazer eles acompanharem o raciocínio. Né? Então, Ô, professor, me diz aqui uma coisa, todas essas teses que você sustenta, dentro do tribunal do júri, eles têm que estar em conformidade com o que as testemunhas falaram, né? Então você tem que ter saber separar bastante as coisas para você não confundir uma coisa com a outra, né? Sim. Tudo tem que estar dentro de um contexto, né? As suas teses têm que estar dentro de um contexto. Porque são teses. São teses diferentes. Por exemplo, a negativa de autoria, uma legítima defesa. Você tem que ter uma habilidade muito boa para pegar todas essas teses e que estejam em conformidade com a prova testemunhal. Não é só prova testemunhal. Não é só prova testemunhal. Com todo o contexto do processo. Olha só. Eu tenho teses que elas são condizentes entre si, ou seja, elas se encaixam uma com a outra, ok? Então, olha o exemplo. Se eu estou sustentando a tese de legítima defesa, em regra, eu já tenho uma segunda tese automática aí, que é o privilégio, que é o domínio sobre violenta emoção. E quem pratica um crime legítima defesa está sob domínio de violenta emoção. Então, eu já tenho 2 teses. As 2 são o quê? Favoráveis, as 2 se complementam. Senhores jurados, o réu agiu em legítima defesa por causa disso, conforme testemunha, conforme isso. Os senhores devem absolvê-lo. Porém, se os senhores não absolveram, porque é um direito dos senhores, os senhores que vão julgar, reconheçam o privilégio, porque ele estava nervoso, porque ele foi atacado, porque ele na realidade, ele reagiu, foi uma reação de uma ação. Então, no mínimo, tem um privilégio, entendeu? Essas 2 teses, elas são o quê? Complementares. Uma está próxima da outra. Estão andando de braço. Agora, o problema é quando eu tenho teses aparentemente conflitantes. Então, exemplo, a tese negativa de autoria possivelmente uma legítima defesa. Fecha o áudio aí, gente. Possivelmente uma legítima defesa. Fecha aí, senão eu vou fechar aqui, hein? Possivelmente uma legítima defesa. Tá? Então, olha o exemplo. Professor, fecha aí, por favor. Gente, fecha aí. Professor, fecha o áudio aí, por favor. Bem, então, gente, o que acontece nessa história toda aí? Todo mundo ouvindo? Tá, então olha só, o que acontece? Tá, o que acontece nessa história toda, gente? Vamos para a suposta tese, tá? Suposta tese conflitante. Qual seria a tese conflitante? Eu tenho uma tese principal negativa de autoria, mas eu tenho uma tese que eu chamo de suicida, que é a possibilidade de não ser acatada pelos jurados a negativa de autoria, mas eu posso brigar por uma segunda opção, que seria a legítima defesa. Aí você vai falar assim, porra, Zé Carlos, mas quem alega negativa de autoria está dizendo que não estava no local, e agora você está dizendo que o cara vai sustentar a legítima defesa, vai gerar uma confusão de jurados.
Ele estava ou não estava no local? Porque se ele não estava, é negativa de autoria. Se você fala em legítima defesa, porque você reconhece que ele estava. Então, a negativa cairia. Você estaria mentindo. Não, não é isso. Você vai ter que ter a habilidade de passar isso para os jurados. Senhores jurados, a tese defensiva da defesa deste advogado é negativa de autoria. Eu acredito fielmente no meu cliente, por isso eu estou aqui. Não foi ele que matou, não foi ele que tentou matar, conforme testemunha tal, e vou fazer o quê? O confronto das provas, certo? Porém, senhores jurados, os senhores estão aqui para julgar, tá? Então, os senhores podem julgar segundo o seu livre convencimento e sem precisar fundamentar. Agora, estou falando se, na hipótese de ter sido o meu cliente, se esse é o pensamento dos senhores, ou que venha a ser, não foi ele que atirou, não foi ele que matou. Qualquer outra pessoa que fez esse crime praticou ilegítima defesa, porque aconteceu isso. Então, aparentemente, eu já não tenho mais uma defesa em contradição uma com a outra. Eu estou dando uma segunda opção para os jurados, e transferindo essa conduta para um outro qualquer, que eu não sei nem quem é alguém invisível, mas levando os jurados a raciocinar comigo. Isso nada mais é do que o poder de persuasão que você vai ter que ter dentro do júri. Então, eu posso ter essa tese conflitante? Posso. E isso acontece. Tá? Então, por exemplo, nesse júri que eu falei, eu fui com 4 teses. Né? Eu fui com 4 teses. Então, né? Então, o que acontece nessa história toda? A gente tem, na verdade, uma série de opções que você pode muito bem trabalhar. É óbvio, né? É óbvio que a ideia de você ter uma boa sustentação oral, a questão não é só sustentação oral não, tá, gente? A questão não é só sustentação oral. É a questão de lógica também. Você tem que ter uma boa oratória. A gente vai falar sobre isso. Você precisa ter uma boa oratória. Você precisa ter uma lógica de encaixar essas teses dentro de uma possibilidade que as pessoas possam entender. E não adianta eu falar bem se eu não consigo fazer com que as pessoas me entendam. E para as pessoas me entenderem, a argumentação jurídica aliada ali à oratória, ela tem que estar bem concatenada, bem encaixada uma coisa. Então tem que ter um início, um meio, um fim. Eu não posso fazer isso de qualquer jeito, senão confunda a cabeça dos jurados, né? Confunda a cabeça dos jurados e confundindo a cabeça dos jurados eu não vou conseguir o resultado que eu quero. Entendeu? Então, quando a gente está falando em tese defensiva, as teses defensivas sem nenhum problema. Eu estou dando o exemplo para vocês do seguinte: nunca vá com uma só, e também não vá com 5, 6, 7, que não vai dar tempo, você vai fazer uma salada e não vai conseguir solucionar. Eu fui uma vez, foi a que eu fui, a única vez que eu fui com 4, mas eu tinha elemento para as 4. As 4 eram muito bem fundamentadas. E eu consegui trabalhar as 4 em juízo. Das 4, uma eu consegui. Foi a desistência voluntária. Eu não consegui a negativa de autoria, que seria a melhor de todas. Eu não consegui a legítima defesa, que também seria excelente. O privilégio era automático, para mim não me interessava muito, mas eu coloquei, e veio a desistência voluntária. Consegui a desistência voluntária. Então, o cara, numa tentativa de 12 a 30, o cara pegou para 4 anos e meio. Tá show de bola. Foi uma negociação para ele. Mas, é o que eu estou falando, 1h30 voa, porque eu não vou falar só bonito, eu tenho que pegar processo, mostrar para os jurados, eu tenho que argumentar, eu tenho que ter paciência, eu tenho que mudar tom de voz, eu tenho todo um trabalho que é feito. E o que eu mais vejo, que eu acompanho, que eu gosto, às vezes, vou assistir e tal,
Eu vejo advogado não tendo uma lógica do início, meio e fim. O cara sai misturando as teses. Então, às vezes, ele vai fazer uma sustentação oral de tese defensiva, ele mistura tudo. E, às vezes, ele tem até um bom direito para defender e não consegue êxito, né? Tá? Então, lá no plenário, é um jogo, o processo todo é um jogo de xadrez, tá? É um jogo de xadrez, mas no plenário mais ainda. Então, eu tenho que saber como eu vou me comportar. Por exemplo, a gente vê umas coisas assim erradas no plenário. Aqui no Rio também acontece muito isso. Se você prestar atenção no plenário, gente, o réu, quando ele vai prestar depoimento, ou a testemunha, quando vai prestar depoimento lá, o réu vai ser interrogado, vítima, seja quem for, como é que funciona? Está o juiz sentado aqui, o promotor aqui e a defesa lá, não sei aonde. E bota o réu sentado de frente para o juiz. E o júri está aqui atrás. Tudo bem, tem um telão lá agora mostrando isso, né? Só que o telão, às vezes, também você não consegue visualizar muito a expressão de quem está falando. Gente, o réu, a testemunha, a vítima, quem está ali falando, ele não tem que estar falando para juiz, não, ele tem que estar falando para testemunha, tem que falar para os jurados. Quem vai julgar é o jurado, não o juiz. O juiz vai aplicar sentença, é uma outra história. Mas quem julga se é culpado ou inocente é os jurados. Então, até a própria topografia, até a forma, a lógica de como está, né, posicionado a pessoa que está prestando informação ali, está errada. Ela deveria estar sentada num ângulo que os jurados pudessem ter acesso a ela, ver o rosto dela, a expressão dela, para eles tirarem as conclusões. Pô, será que esse cara é frio? Pô, esse cara está tremendo, esse cara está gaguejando, esse cara está suando, esse cara está chorando. Dá para ver que esse cara é inocente. As pessoas tiram suas conclusões também dentro desse contexto. E aí, o que você pode fazer? Nem sempre eu faço isso, mas eu já fiz. O que você pode fazer? Você vai fazer pergunta, dependendo de quem vai, se você achar que é interessante, você sai do seu local, fica colado perto dos jurados. Então, o réu está sentado aqui, ó, de frente para o juiz. Os jurados estão aqui atrás. Você sai, dá a volta e fica colado com os jurados. Quando fizer a pergunta, provavelmente o que quem tiver aqui vai fazer? Vai virar e vai responder. Mas se o juiz falar, não vira não, eu falei, excelência, pela ordem. Quem vai julgar não é a senhora não, ou o senhor. Quem vai julgar são os jurados. Eu vim para cá para isso mesmo. Porque aqui está sentado de forma equivocada. Os jurados têm que ver a expressão da pessoa que está depondo. Você pode fazer isso. Sem nenhum problema. A questão é que as pessoas, às vezes, não fazem, gente, ou porque tem medo, ou porque não dominam, ou inexperiente, enfim. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, pelo princípio da plenitude de defesa, que em plenário ele está estampado, posso muito bem ter uma liberdade dentro da legalidade, da moralidade, da ética de trabalhar. Se eu quiser deitar no chão, rolar, se eu quiser rasgar a Constituição, se eu quiser jogar o código para o alto, dar um chute nele, eu posso fazer, não tem nenhum problema. Tá? Ali a gente está para isso. O bom do júri é isso. Então, o que eu quero que vocês vejam, que a gente daqui a pouco vai entrar nas questões dos debates e tal, essas teses suas aí, você tem que olhar e decidir bem, tá? Como foi falado, a Ariane falou, com as testemunhas, não é só as testemunhas, é o contexto do processo todo. Eu tenho que pegar prova documental, prova pericial, prova testemunhal, depoimento da vítima, interrogatório do réu, fazer aquele contexto todo ali e daí decidir já o que eu vou defender, né? Que eu vou defender, ok? Dentro desse contexto do que eu vou defender, eu vou ter que ter a lógica que eu falei para vocês, a lógica da colocação, tem que ter uma argumentação jurídica boa, eu vou ter que ter uma oratória boa e vou ter que saber colocar isso numa sequência para alcançar o raciocínio dos jurados. Deixa eu só ler aqui. A realidade de alguns advogados tem medo de deixar magistrado chateado.
Gente, isso aí Thiago, isso aí é uma coisa assim que eu já vi várias vezes acontecer. Eu acho um absurdo, acho uma idiotice você achar que você vai agradar A, B, C ou D, né? Eu tive uma última audiência que foi pesada, não foi júri, mas foram 4 dias direto de audiência, e o juiz era meio complicado. E os advogados estavam tudo, sabe, aceitando o que ele estava fazendo. Eu era o único que estava combatendo. E aí, num determinado momento, o juiz fez o seguinte, eu achei muito indelicado da parte dele, né? Ele virou e falou assim, olha só, as defesas não estão conseguindo provar a inocência dos réus. Porra, o que ele está fazendo ali? Ele está fazendo um pré-julgamento, cara. Ele já estava pré-julgando antes de ouvir as outras testemunhas. E pior, na frente dos réus, os réus estavam lá. Ah, aí não dá, né, cara? Os caras aceitaram aquilo. Eu falei, excelência, pela ordem, pois não, doutor. Pô, é uma deselegância enorme do senhor e muito mais do que já saiu do campo da deselegância para ele entrar até quase que no campo da ilegalidade, o senhor já está proferindo uma sentença. E mais, o senhor está mencionando aqui que as defesas não estão conseguindo não estão produzindo prova, conseguindo inocentar os clientes. Isso soa como incompetência. Eu não sou incompetente. Eu estou produzindo provas, sim. Agora, se o senhor não quer valorar as provas, né, que estão sendo produzidas segundo o seu livre convencimento, é um direito seu, depois eu recorro. Mas daí, se eu apresentar essa informação perante as pessoas que estão ali, eu não me sinto confortável. Aí ele virou, doutor, eu trabalho assim e eu também não estou nem preocupado se eu estou deixando alguém confortável ou não. Eu falei, eu também não estou preocupado com isso. Eu só estou expressando que eu não estou confortável e eu também não estou aqui para agradar o senhor nem ninguém. Eu estou aqui para a única pessoa que eu devo empenho, responsabilidade é o réu. E a justiça, porque, por paralelo, não é o senhor. O senhor não estou preocupado. Eu também já fui, né? Mas os advogados têm que ser isso mesmo. Os advogados têm que parar com esse negócio. Enquanto tiver advogado, sabe, lambendo o chão para juiz passar, para promotor, pedindo desculpa porque eu tive que falar assim com o senhor, como eu já vi vários casos. Desculpa nada, cara. Os caras estão ali, não tem bobo naquela história, tá todo mundo. Não estou falando para ninguém ser grosso, rebelde. Não, você tem que ser firme. Você tem que se posicionar. As pessoas só vão fazer aquilo com você, aquilo que você permitir. Então, a defesa tem que se posicionar. O ruim é que eu vejo uma grande maioria, por isso que eu sempre falo quando dou curso de júri, essas coisas, que se você não se posicionar, eles vão atropelar você. Vocês vão ver o exemplo aí do vídeo que eu estou falando. Quem já viu, ótimo. Quem não viu, vai ver. E acontece, se você não se posicionar, tem problema. Entendeu? Acho que não é só medo, mas ausência de bagagem. Sim. Gente, enquanto você... isso aqui é certo. Quando você está bem preparado, tecnicamente falando, né, conhece bem direito penal, conhece bem processo penal, gente, não tem por que você recuar. Você vai enfrentar, você vai tecnicamente fazer o debate, né? E vai buscar os meios legais para conseguir isso. Se não tiver isso, você vai ser engolido, né? Coitado do réu, vai estar sendo fritado lá e vai ficar por isso mesmo, né? Então, Mara, tem isso direto. Agora, a gente tem que enfrentar isso, né? A classe, isso está acontecendo, está tendo um movimento. Eu até, hoje botei um vídeo aí, gravei aí, joguei lá na internet, que é o que eu achei interessante, as audiências, né, virtuais são problemáticas, mas tem uma coisa de bom, está mostrando, a gente consegue gravar a audiência, né, e sem ninguém perturbar, e você consegue colocar hoje isso nos meios de comunicação. E pior, eu quero ver um juiz, você fazendo uma audiência, ele fazer arbitrariedade. Doutor, eu vou mandar prender o senhor em flagrante. Pô, vai fazer o quê?
Vai mandar uma viatura sair da onde para ir no teu escritório para saber onde você está, né? Nem isso aí vai poder fazer mais. Então, isso já vai enfraquecendo. E mais do que enfraquecer isso, é o que eles fazem. Eles ficam preocupados que agora estão sendo fiscalizados, porque todo mundo pode conseguir gravar uma situação dessa. Que era o que eles não queriam que o CPC permite. É você chegar, às vezes, se você botar uma câmera, uma coisa de gravar ali, tem juiz que, ó, você não pode gravar. Não posso gravar assim. Não pode. Comigo não grava, não. Se o senhor não grava, então não vai ter audiência. Vai fazer sozinho. Porque o senhor não é a lei. O senhor está aqui para aplicar a lei. É diferente. Então, o CPC permite que eu grave. Eu não vou gravar a sua imagem. Ó, não vou gravar a imagem do jurado, mas gravar a audiência. Eu falando, meu cliente falando, a minha testemunha falando, pouco importa, eu posso fazer isso. E eu gravando a minha voz, por aí vai, é uma prova que eu tenho. Se acontecer alguma coisa errada, eu provar que há um cerceamento de defesa. Gente, a questão isso aí não está no cargo, está no caráter da pessoa e por aí vai. Então, o que eu acho que todo mundo tem que ter é estar preparado para poder fazer a atuação. Então, eu venho chamando a atenção de vocês, principalmente lá no júri. Primeiro que o processo penal, eu já falei, tem o princípio da oralidade. Tudo é muito dinâmico, tudo é real, tudo acontece, nada é escrito, ninguém entra mudo e sai calado, todo mundo fala, tem que ser isso. E as discussões, elas são realmente acirradas. E muitas vezes, tem até advogado que assim, deixa a desejar e complica um pouco. Mas a grande maioria das vezes é o juiz ou o promotor que estão trabalhando em conjunto, né? E esse trabalho em conjunto faz com que cerceie o direito de defesa, né? Aí é ruim, porque a coisa não anda, e depois tem prescrição, enfim. Quando voltar, Mara, quando voltar aí, funcionar, o júri ele é aberto ao público, qualquer pessoa pode ir lá e assistir, não tem nenhum estresse, não. Vale a pena. Eu sempre falei, é um local que você tem aula de direito, né? É um local que você tem, você aprende, é uma aula de direito, né? Tanto no que diz respeito a como você deve atuar e como não deve atuar, né? Então, isso aí é interessante, né? Então, gente, falando lá de teses defensivas, gravem isso. As minhas teses defensivas, posso ter mais de uma tese? Posso, sem problema nenhum. Aliás, eu devo ter pelo menos 2. 4, eu já acho até muito. Mas se você tiver e souber trabalhar, faça isso. Agora, não dá para você chegar lá e as coisas funcionarem de qualquer jeito. Uma vez eu fui fazer só o plenário, tá, gente? Eu fui fazer um plenário que o advogado atuou todo no processo, e na época do plenário a família ficou chateada com ele, que ele, sei lá, não estava dando a importância que tinha que dar. E aí, no dia do plenário, eu fui fazer o plenário. Eu fui contratado para fazer o plenário. No dia do plenário, o advogado chegou lá, né? E aí ele chegou sem o xerox do processo, porque o processo ainda era físico, chegou sem xerox do processo, chegou com uma mala com a beca dele lá e falou: tudo bom, doutor, tudo bem, eu sou o doutor fulano de tal, estou aí no caso. Eu falei: eu sou que era o advogado anterior, fui contratado pela família para fazer o plenário, tal. Ele: pois é, doutor, eu queria fazer uma proposta para o senhor. Eu sou uma pessoa muito experiente no júri, papapá, já fiz muitos júris, sei que lá. Eu gostaria de dividir o plenário com o senhor. O senhor me permite dividir o plenário? O senhor fala? Eu só quero meia horinha para falar, porque olha que o cara teve a coragem de falar para mim. Eu só quero enrolar o júri, deixar eles confusos para a gente conseguir essa absolvição aí. Aí eu falei: pô, como? Aí, não, eu vou me dar meia horinha que eu vou contar um monte de história, um monte de coisa ali, um monte de argumento, eu vou confundir esses caras, a gente consegue a absorção dele, eu tenho muita experiência, sei que lá. Eu falei: pô, tá bom. Eu falei: olha só, vou fazer o seguinte, eu não sou o dono do direito, eu fui contratado para atuar e fazer o plenário. Eu vou perguntar à família o que a família quer. E fui lá na família e falei:
cara chegou aí e está querendo dividir o plenário comigo. Eu não quero dividir o plenário. Eu vou fazer sozinho. Agora, se vocês quiserem, eu vou embora e ele faz o plenário, não tem nenhum problema. Até porque ele falou para mim que eu vi que o cara não estava com o processo, o cara não tinha estudado. Alguém me escuta? Escutando. Ah, travou sim. Travou ele lá. Aham. Não escuta aí? Bora, Thiago, continua aí. Já pode sair já ou qual a ideia? O que aconteceu? Travou? Quem foi que gritou estátua aí que eu não escutei? Boa noite, meus amigos. Boa noite, professor doutor. abandonou a sala, cara. Como é que é, Alex? Vamos tomar uma depois da aula? Sabe disso, não tem jeito. Robson. Robson, agora é o microfone aberto, Robson. Tudo contigo. Tudo contigo, bora. Robson falou que tava caminhando, deixou o telefone. Bora, Thiago, bora! Boa noite, doutores. Tribunal dos Júris não é pra fracos, né, meus amigos? Vamos ver um jogo agora. Juliana, sofredora. Tô vendo o jogo. Vou abandonar vocês aí que tá na hora da janta. Até o professor correu, mano. O professor correu aquela internet dele bugada lá, pô. Aí, o professor tá falando no chat. Aliás, uma coisa que o Ramon falou quando Aí, Perruto, fala agora aí. para aproveitar o bom chute que ele tem.
expulsou o professor da sala, cara. Isso é uma covardia, hein? Cabe recurso. Ponta marcada. Minutos, primeiro tempo de jogo, 0 Goiás, 0 pro Vasco. Você ligado na Copa do Brasil. Me deixa em paz, hein, Thiago? Me deixa em paz, hein, cara? Essa matéria de júri é tão pesada que a conexão do professor caiu. O professor esqueceu de pagar a internet esse mês, mano. Deu ruim. É o 3G, cara. Acho que é o 3G do celular, caiu. Acabou o crédito. Acabou o pacote Vocês estão dele. aloprando, deputado. Vocês estão aloprando. É o tribunal do júri, cara.